bem-vindos ao nosso encontro, esse encontro semanal, segundas-feiras. Para quem hoje está aqui a primeira vez, trabalhando um pouco a questão da espiritualidade. Lembrando que espiritualidade é a nossa tentativa de transformar em vida, em transformação, em atitudes práticas, verdadeiras, aquilo que nós acreditamos, encurtando então a distância entre aquilo que a gente acredita, que a gente reza, canta, celebra, e aquilo que vivemos. Essa é, na verdade, a parte mais importante da espiritualidade, que podemos realizar de muitas maneiras. Na segunda-feira a gente tenta refletir um pouco, tentamos caminhar um pouco juntos, fazer esse esforço, que muitos não têm costume, não temos muito a prática, de tentar refletir e dar um tempo para isso. Então, muito bom o que estamos fazendo. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo à minha equipe aqui, Davi no canto, René na assistência, o Wender na produção. Somos sempre nós quatro, os quatro do Apocalipse, Mas agradeço muito o apoio que eles estão dando para esse trabalho. Hoje um dia especial, como disse no meu convite, porque hoje aniversário seria, ou é, aniversário de João Paulo II, 100 anos, 18 de maio. Em maio nasce gente boa, viu? Gente boa. Então, sem querer puxar aqui para o meu jardim. Mas muito bem, então, se alguém quer mandar seus questionamentos durante a nossa reflexão, pode se sentir à vontade. Também a gente vai tentar encaixar, fazer na medida do possível. A gente começou esses encontros sobre amor, amor maduro, amor cristão, amor fraterno, mas são tantas maneiras, que nós temos de amar, tantos amores que podem existir na nossa vida. Estamos ainda numa parte, geral, tentando então juntar o conhecimento que vem da palavra de Deus, das palavras de Jesus, aquilo que também é um pouquinho de ciência, de antropologia, psicologia, filosofia nos fala hoje. Então a gente vem sintetizando, porque isso ajuda bastante a nossa compreensão, Então aqui vamos mais para um encontro sobre o amor, hoje com um desejo de aprender o amor que nos liberta, o amor como um caminho de libertação, de tudo aquilo que entristece nossa vida, daquilo que é mal, daquilo que deixa nossos corações feridos, machucados, daquilo que nos afasta do caminho da fé, da igreja de Jesus, da família. Então, lembrando aqui, a última vez, segunda-feira passada, só vou falar algumas afirmações que nós fizemos, que acho importante a gente lembrar. Depois cantamos uma música que possa abrir o dia e o encontro desta noite. Bom, nós falamos que primeiramente amar é difícil porque não fomos preparados para isso. Ninguém de fato nos ensina a amar, mesmo que no Evangelho tenha tantas palavras sobre isso, mas traduzir essa palavra, o que é amar, o que é amor, nem sempre é fácil. E o problema às vezes é esse: a gente acha que é fácil. Nós achamos que sabemos amar, mas não sabemos. Então muitas coisas que acontecem na nossa vida, palavras nossas, atos, atitudes, a gente acha que é amor, mas não é amor. Falamos também de um grande equívoco quando se fala de amor, que todo mundo pensa ou dá preferência em querer entender que amar é ser amado. Se todo mundo ficar nessa atitude, o amor nunca existiria. Se todo mundo espera ser amado, ninguém ama. Na verdade, na sua raiz mais profunda, o amor é amar, não ser amado.
O amor é amar, é tomar iniciativa. E falamos que então um amor maduro, um amor que pode surgir na família, nas comunidades, inspirados pelo exemplo, pela palavra de Jesus, mas o amor assim tem que ser algo produtivo. E podemos definir que consiste num ato de dar da nossa vida, dar da nossa inteligência, da nossa esperança, dar da nossa paciência, do nosso respeito. Essas são as formas mais importantes, não é dar coisas, e dar o mais profundo de nós mesmos. Isso que nos faz fazer uma experiência de amor maduro, que nos faz crescer. E finalmente terminamos o encontro dizendo que o amor é uma força que produz amor. Então, quando nós amamos de verdade, acontece que a pessoa amada também responde ao nosso amor. Então, o amor é uma força que produz amor. A pessoa amada também é tocada e responde com o amor, né? Então, quando se dizia: padre, mas então o amor não é uma realidade de mão dupla? A princípio não é. Se torna depois sim, quando o nosso amor é intenso, é verdadeiro, é sincero, e ele produz amor também na pessoa amada. Eu fiz exemplo, né, do encontro de Jesus com Zaqueu, né, que é o capítulo 19 de São Lucas, do Evangelho, que realmente é muito bonito. Como o amor que Jesus teve por essa pessoa, né, que teve uma transformação radical, né, dando metade do que ele tinha aos pobres e devolvendo 4 vezes mais aqueles que tinham fraudado de alguma maneira, né? Com certeza, antes do encontro com Jesus, da sua transformação, não era um santo. Enfim, celebrando então esse amor que tem que ser por primeiro, que tem que se preocupar em amar, em perdoar. Então a gente pensou, pedi para Davi cantar a canção Música de São Francisco, né? Porque é isso que Francisco de Assis, mais de 800 anos atrás, descobriu: que é muito mais importante amar que ser amado, consolar que ser consolado, perdoar que ser perdoado. Vamos então começar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a luz do Senhor nos acompanhe nesta noite também. E vamos juntos cantar esta linda oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.
1800 anos atrás, Francisco de Assis já tinha entendido profundamente a raiz do amor. Estamos um pouquinho atrasados, né? Nós. Então vamos trabalhar hoje. Wender, não sei se Davi, como que pode ser? Alguma pessoa do último encontro achou que a música estava cobrindo um pouco a voz, ou se pode ficar mais baixa, e que algumas pessoas me disseram que ficam distraídos com a música, mas dá uma olhada nisso e certinho. Então, gente, vamos lá. Como o amor produz amor, também ódio produz ódio, vingança produz vingança, falta de respeito produz isso, mentira produz mentira, agressão produz agressão. Então hoje nós queríamos um pouco começar a entender, são muitas coisas que a gente pode falar sobre isso, mas realmente tentar entender o caminho para um processo de libertação interior, né? Fugindo então de tudo aquilo, né, que nos afasta de uma experiência de amor, né? De uma experiência de um amor maduro, de um amor intenso, de um amor cristão. Olha, queria lembrar aqui uma coisa que não tem nada a ver com igreja, evangelho, nossos assuntos, mas não sei, todo mundo deve ter estudado e saber que em 1936, o pai do Chico Buarque de Holanda, Sérgio Buarque de Holanda, escreveu um livro que se chama As Raízes do Brasil, onde o brasileiro é definido como homem cordial. E aí ele passou o resto da vida para tentar explicar que a palavra que ele usou, cordial, homem cordial, não vinha de cordialmente, de cordialidade. Fala cordialidade? Mas vinha de cordis, que é a raiz latina da palavra coração. Então ele não queria dizer que homem brasileiro por natureza é um cordial, uma pessoa gentil, carinhosa, mas um homem que vive muito do coração, do sentimento. E do coração pode surgir realmente gentileza, cordialidade, acolhida, carinho, atenção, mas do coração também sai raiva, ressentimentos, agressão. Do coração saem os sentimentos piores. Então é interessante como essa definição, né, que se tentou dar para explicar, né, quem é o homem brasileiro, acaba sendo muito próximo, né, daquilo que o próprio Jesus nos fala. Então, homem cordial é o homem que é levado pelos sentimentos. Eu já te expliquei na última vez, há sentimentos que são ativos, que nos permitem amar, nos ajudam a amar. E há tipos de sentimentos que são passivos, que nos dominam. Ninguém é livre de amar quando é tomado pela inveja, pelo ciúme. Ninguém é livre de amar quando é tomado pela raiva. Ninguém é livre de amar quando sua vida é tomada pela ganância. Então, tá aí, né? Eu queria então ler esses 2 versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 15. Se você tiver a Bíblia em casa, pode dar uma olhada. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, né? Mateus 15, 18 e 19. Jesus foi bastante claro conosco. Havia aquele debate, né, sobre a lei da pureza
que entre tantas coisas falava também do tipo de comida que trazia impureza para dentro do homem. E Jesus foi muito deciso, firme em dizer: não é o que vem de fora do homem que o torna impuro. Então olha, capítulo 15 de São Mateus, versículo 18 e 19. E Jesus diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e é isto que torna o homem impuro. Com efeito, é do coração que procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. Uma lista nada mal, né? Pesadinha essa lista. É do coração que nasce essas coisas. Então, de dentro de nós, se nós podemos produzir amor na nossa vida, podemos também produzir o contrário dele. Então, o Senhor nos deu essa capacidade. Então, cabe a nós. Então, o que eu digo? O que nós vamos dizer hoje, começando, né? Primeiro, precisa educar o nosso coração. E qualquer forma de educação, ela depende de disciplina, de paciência, de dedicação, de foco, de atenção. Precisamos educar o nosso coração. Como assim a gente educa tantos comportamentos da nossa vida que, por exemplo, fora de casa a gente mantém, tratamos com educação, gentileza, pessoas que encontramos numa loja, no banco, no médico. E às vezes dentro de casa a gente tira esse filtro e a gente não é bem assim. E quando a gente fala de amor, nunca esqueça disso. Claro que a gente tem que amar a humanidade inteira. Claro que a gente sofre quando vem imagens tristes de qualquer lugar do mundo. Mas quando a gente fala da nossa capacidade de amar, da nossa experiência de amor, falamos das pessoas com as quais passamos mais o nosso tempo. Falamos dessa capacidade do dia a dia, né? Então, de viver de fato aquilo que Deus nos deu, a sua semelhança, criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós podemos viver. Então, primeiro, precisa educar o coração. Não é de qualquer jeito, não é no improviso, não é reagindo pelos instintos mais terríveis que temos dentro de nós, mas precisa educação. Segundo, para a gente vencer o mal que o nosso coração pode produzir, precisa o que? Discernimento. Isso é, precisa saber discernir o que eu posso aceitar e não posso aceitar na minha vida e no meu coração. Tipo de sentimento que eu posso aceitar e outro que não posso aceitar. Se ele vem, não depende de mim. Se uma pessoa de repente coloca minha vida em perigo porque faz uma barbaridade no trânsito, talvez me dá aquele ímpeto de repetir os palavrões que eu conheço, me dá aquela vontade de chamar o cara de sei lá de quê, né? Mas isso eu não posso controlar. É algo que vem no momento. Mas se eu estou educado, se eu estou fazendo discernimento, se eu sei discernir, eu falo, não, isso não é para mim. E eu travo aquele sentimento, aquele instinto que me veio. Eu bloqueio ele porque eu fiz uma opção. Então precisa educar, precisa discernir o que posso e não posso aceitar. E quase um pouco repetindo, mas outra palavra importante em relação então aos sentimentos que surgem, eu preciso formar o meu coração. Então tem um tipo de sentimento que eu vou me afastando dele
na minha vida e vou me formando a sentimentos de misericórdia, de compaixão. E eu vou, então, colocando dentro de mim uma capacidade de amar cada vez nova. E aquele tipo de sentimento que eu estou rejeitando na minha vida, ele não vem tão fácil não. Para uma pessoa de paz, difícil que ele seja tomado pela raiva, porque se educou para isso. E a gente se educa evitando palavras, evitando discussões, né? De muitas maneiras. Então, nesse sentido que eu estou falando, educar, discernir, formar os meus sentimentos. A gente fala meu coração como centro de todos os sentimentos que vem conduzindo a nossa vida, né? Então, se a gente falar nesse sentido, o amor é muito mais uma decisão do que um sentimento. Ele é formado por vários sentimentos, atitudes, mas o amor é a minha decisão, como a gente está falando, né, de amar. E, portanto, de evitar tudo que amor não é. É uma decisão. E isso é tão verdadeiro que o amor é decisão que, por exemplo, eu não poderia renovar as promessas do meu batismo e você do seu e todos do nosso batismo. Quando a gente renova, somos chamados a prometer. O que a gente pode prometer? Eu posso prometer para alguém que eu vou dar R$1 milhão? Não, porque não tem. Como que eu vou prometer isso? Eu posso prometer para Deus que nunca terei, sei lá, um sentimento de rivalidade, de ciúme, de tristeza, ou um sentimento que eu não posso controlar isso, eu não posso prometer sobre isso, mas eu posso prometer aquilo que eu decido. Então, no batismo, por exemplo, para renovar o batismo, nós respondemos algumas perguntas que resumem a nossa promessa de renunciar ao mal, isto é, de não praticar o mal. Estava aqui com o livro, né, o missal da noite do sábado santo, só para a gente, né, o que o sacerdote pergunta? Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado, né, que então é todo tipo de sentimento que não é de Deus, né, a gente responde, renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir. Calúnia, mentira, ciúme, inveja, competição, isso não desune? E como? E a gente fala, renuncio, isto é, depois renunciamos também a todo mal, é a raiz de todo mal. Então, vocês estão vendo que se eu prometo, se Deus me pergunta isso e eu respondo, renuncio, é porque eu posso. Então, claro, precisa toda uma educação, mas deixa eu te falar, deixem-lhe falar. Hoje eu posso decidir isso. Hoje eu posso, agora, enquanto você está me ouvindo. É uma decisão. Amar é uma decisão, renunciar ao mal é uma decisão, né? No casamento, por exemplo, também, né? Aqui só tem René de 4. Tá perdendo 3-1, René. No casamento, o que a frase que faz o casamento, né? Eu te recebo por minha esposa, por meu esposo. Te prometo, promessa. E promessa é dívida, promessa se mantém, né? Te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te. Na alegria e na tristeza, que a vida vai trazer com certeza as duas. Na saúde e na doença também a vida vai trazer as duas.
todos os dias da nossa vida. Muitos noivos erram isso, mas não chega nesse ponto, que eu fico bem pertinho deles, né? Fala da minha vida, eu falo, não é minha não, é nossa. Você está casado, meu filho? Você está casando, minha filha? É nossa vida. Mas vocês estão vendo que por que tem isso? Por que existe essa promessa? Porque o amor, né, que leva a decidir o casamento é uma decisão. Amor não é cupido, não é romantismo. Claro que uma música bonita, num clima de luzes bonitas, num momento especial, acende o coração e os namorados vivem um momento especial. Mas isso é realmente um momento. Um momento. 99% de uma experiência de amor é feita cheia de sentimentos, mas por decisão. Por decisão. A decisão de amar, a decisão de respeitar, de não ofender, a decisão de repartir tudo. Muito bonito isso. Mas então, né, a gente fica muito preso no romantismo e ficamos pensando tantas que para amar precisamos ser levados por uma força interior extraordinária. Essa força interior extraordinária é a sua decisão. Então eu estou aqui à frente de 3 nossos irmãos, né? E que conheço há muito tempo e posso decidir na minha vida, nunca vou agredir eles. Eu sou uma pessoa assim, que tinha, talvez ainda tenho, né? Como gosto de piadinha, e às vezes as minhas piadinhas com os outros machucavam as pessoas. Eu percebi e parei. Ou pelo menos me policio muito mais. Se faço porque tomei uma decisão. Se faço uma piadinha, tem que ser uma piadinha de fato, que não mexa com a dignidade daquela pessoa. É uma decisão. Eu não vou agredir ninguém com minha palavra. E a gente consegue. Eu não vou ofender. Aí tem momentos que a gente erra e a gente recomeça. Principalmente quando perdemos um pouco a paciência, quando a gente, como diz o povo, sente que o sangue está subindo na cabeça, é isso que fala, né? A gente o que faz? Vira, vai embora. Vai embora, afasta. Vai lavar as mãos contra o coronavírus, né? Vai lavar as mãos, bastante sabão, bastante paciência. Olha no espelho e fala, nossa, como que você é burro. Ri de você um pouquinho, acalma. É uma decisão, gente. É uma decisão. Claro que quem curte certo tipo de sentimento, eu já disse, ele vai ficar escravo deles. Quem deixa levar sua vida pela inveja, pelo ciúme, ele vai sofrer muito. Inclusive já disse, a inveja é uma vida de humilhação, chamado pecado envergonhado, né? Então é claro, mas se eu vou me ajudando, será que a vida, a infância, episódios da minha vida, episódios da minha família, dúvidas que eu tive em relação ao meu pai, minha mãe, a minha mãe amava, ela preferia meu irmão, esse tipo de coisa mexe muito na vida das pessoas. E descobrir esse tipo de coisa ajuda, porque a gente vai se libertando. Mas, então, isso, gente, é muito importante. Então, eu não posso fazer promessa a Deus, nem a igreja, nem o marido para a esposa, e vice-versa, nem para a minha comunidade, que nunca terei certos sentimentos, porque às vezes eles irrompem na nossa vida de uma maneira, pronto, já está acontecendo, eu nem... Mas eu posso sim dizer, não, você não vai morar no meu coração. Não vou aceitar esse tipo de sentimento. E dali hoje, daí amanhã, hoje, amanhã, vai caminhando, caminhando, caminhando.
E você vai perceber que uma pessoa chega, né, a uma situação de vida, de crescimento, no amor, de mansidão, às vezes, que não é nem mais capaz de ofender alguém, porque se formou. Então isso tem que ser praticado muito, muito, gente, muito nos relacionamentos. Falo muito para os casais. Tem que ser praticado muito na comunidade. Tem que ser praticado muito entre pais e filhos. Tome sua decisão. Tome sua decisão. Deus nos deu a liberdade, e na liberdade temos a força, sim. É claro que não estamos sozinhos, gente. Como disse no meu convite de hoje, tem o Espírito Santo, que é força de Deus, que é o amor de Deus derramado em nossos corações. Tem a graça de Deus, né, que é aquele amor de Deus que me toca naquele momento para me ajudar. Mas olha, Deus jamais vai negar o Espírito Santo aonde nós, e nem a sua graça e nem a sua luz. Então você percebe que Espírito Santo, graça, luz de Deus, depende do meu sim, da minha aceitação. Depende da minha decisão. Tá bom, então isso ficou claro, né? Espero, né? Se nisso tiver dúvida, vocês me falam. Mas sobre as coisas muito, muito evidentes, acho que todo mundo sabe entender quando está ficando com raiva, quando está querendo se vingar, quando dá vontade de bater em alguém, de revidar uma ofensa recebida. Todo mundo sabe. Agora, uma parte um pouquinho mais difícil, que eu digo, aquilo que parece amor, mas que amor não é, são coisas mais profundas, mais difíceis, que vão se camuflando dentro de nós, e aí já não é tão claro como outras coisas. A própria inveja, ciúme, né? São dois sentimentos. A inveja, principalmente, que acompanha muito a vida de maioria de nós. Sempre tem que lutar com isso. Tem uns bem especializados, mas um pouquinho todos somos afetados. Então é claro que tem hora que é um pouco difícil a pessoa perceber que aquela atitude que ela está tomando é conduzida, né, por aquele sentimento. Por isso é sempre bom, né, ter uma oração, uma reflexão. É sempre bom ter uma pessoa, um grande amigo, um padre, para partilhar esse tipo de coisa, para se conhecer um pouco melhor. Temos que nos ajudar, né? Então, pensando então nas coisas que são mais difíceis de entender, eu queria falar 5 minutinhos, né, de algo que Papa Francisco fala muito nele, e também a psicologia fala bastante, né, que é o narcisismo. Muitas vezes confundimos isso com egoísmo. Na verdade, pode até ser coisas ligadas, mas não é bem isso. Para entender o narcisismo, nós precisamos quase ir na origem, então na mitologia, né? Certo? A palavra mitologia grega. E dizer quem que era Narciso, de onde veio essa palavra, né? Era um belo jovem, tudo mitologia, gente, né? Lenda, mito, não estamos falando de história, mas é histórico no sentido que são mitos bem antigos, que vêm da antiga Grécia. Então, filho do deus do rio Cefiso, esse Narciso, e filho de Liriope, que era uma ninfa. Isso é uma divindade menor. Os deuses gregos faziam uma bagunça de todo tipo, né? Namoravam do jeito que eles queriam, né? Na mitologia grega. Então,
Narciso, ele uma vez queria beber, se debruçou numa lagoa e, aproximando o rosto perto da água, ele se viu. E tinha uma profecia sobre ele desde o seu nascimento. Então, no momento que ele se viu, Eros, o deus do amor, lançou a flecha que pegou ele. Então, o Narciso ficou apaixonado de si mesmo. Ficou apaixonado de si mesmo, se achou belíssimo e queria se ver. E por querer se ver, se aproximava tanto da água que com o nariz, a boca acabava mexendo na água e a imagem sumia, né? A imagem não tinha mais o efeito de espelho, então ele tinha que esperar. E ficou tanto tempo, não conseguia sair de lá, se olhando o tempo inteiro, sem comer, sem beber, até desmanhar e afogar. Então Narciso, né, que deu origem a essa palavra, morreu contemplando a si mesmo. Então o narcisismo, hoje na psicologia, né, que pode ter de tantos graus, até um verdadeiro transtorno, é a pessoa que é capaz de enxergar só o que vive dentro dela. A realidade que ela vê, tudo é julgado, tudo acontece a partir daquilo que ela tem dentro dela. Ela é a única referência do mundo de si mesma. Então, o narcisista, na verdade, não é. O amor, por exemplo, o altruísmo, não é o contrário de narcisismo. O contrário do narcisismo é objetividade. Ver o mundo do jeito que ele é. E aí você pode pensar, padre, onde que está indo hoje, mundo, narciso? Porque é assim que acontece nas nossas relações. A gente muitas vezes não consegue ver a pessoa do jeito que ela é, a história dela. A gente julga o outro a partir da imagem que eu tenho dela dentro de mim. Porque tudo no mundo tem que me agradar. Aliás, na verdade, tudo que existe fora do narcisista tem duas características. Ou ele é útil para ele, então ele usa porque ele é útil. Usa uma amizade, usa uma situação, usa pessoas, porque percebe que lhe é útil para crescer no seu ego. E outro sentimento do narcisista, aquilo que não é útil é perigoso. Então é perigoso para o meu ego e ele vai descartando. O que acontece? Que muitas nossas relações, né, faltam dessa objetividade, dessa capacidade de enxergar a realidade das pessoas do jeito que ela é. E a gente só reproduz aquilo que vive dentro de nós. E com isso se criam inimizades, antipatias, distâncias. Pessoas úteis, segundo o narcisista, são aproveitadas, exploradas, né? Olha que feio. E pessoas perigosas são afastadas. Nenhuma pessoa é útil ou perigosa. Essa é a visão de quem falta de objetividade. Então é isso, gente. Esse, por exemplo, é uma situação que pode faltar a todos nós. Todos nós temos um coeficiente de narcisismo. Todos nós temos uma falta de objetividade, né? E com isso, com essa referência a si mesmo, eu, essa dificuldade enorme que temos em falar nós, mas dentro de nós, eu, e esse ego, esse eu cresce cada vez mais, aí acontece um monte de coisas. Por exemplo, é próprio dessa situação que de não saber enxergar a realidade como um todo,
e o diferente de mim, que, por exemplo, hoje é uma realidade ver pessoas capazes de escutar, que dentro da relação de amor, de amizade, de fraternidade é fundamental. Ninguém quis ouvir mais ninguém. Vocês perceberam isso? As pessoas se juntam e são em dois monólogos, quando cada um quer falar mais que o outro. Isso pode acontecer de muitas maneiras. Por exemplo, já percebi, você deve ter percebido, às vezes a pessoa, né, ele ou ela, sei lá quem for, né, chega para casa depois de um dia de trabalho, brigou com seu chefe, com seus colegas, teve um dia, nossa, chega em casa e desabafa, nossa, tô cansado. Qual que é a resposta que muitas vezes ele escuta? Eu também. Tipo assim, você está pensando o quê? Que só você trabalhou? Olha como que fica difícil isso. Quer dizer, a pessoa, tudo bem, chegou lá desabando, falando como foi difícil o dia e não encontra alguém que o acolhe. Quando era namoradinho, nos dava. Ah, namoradinho é legal. Namorados, apaixonados. Nossa, meu bem, você cansou. Mas por que você cansou tanto? Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Mas depois, não sei de quantos dias de casamento, ou meses, ou anos, eu também. Nossa, que acolhida, hein? Então, ninguém quer ouvir ninguém. Uma vez eu falei até brincando, estava lá em casa, né, com minha mãe, ligou uma sua amiga, tudo na faixa de 85 para cima, né? E as duas começaram brincando, né? Não estou dizendo que minha mãe é narcisista, ela deu a vida para nós. Mas esse vício que acontece, então as duas começam a competir no telefone, durante o telefone, quem tinha mais doenças. E eu estava lá do lado, eu ficava ouvindo, eu falava, mãe, para com isso, mãe. E ela, blá, 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 porque eu tenho isso, eu tomo 17 remédios, eu 19, eu 21. Eu falei, mãe, para com isso! Não se compete com doença. Ela está te falando, acolhe, mãe. Escuta, ela está precisando. Olha só, 89 anos ainda tendo que dar bronca para minha mãe. Né? Mas quantas vezes a gente vê isso? Né? Tem pessoa que me cobra de mim, fala, padre, como está? Tô bem. A pessoa me vê andando torto, a perna doendo. O padre fala que está bem, mas nunca está bem. Mas é isso, porque não é fácil te falar. E às vezes, né, por exemplo, você fala, não, está acontecendo isso. E a pessoa diz, não, fica tranquilo, padre, vai dar tudo certo. Mas quem te perguntou isso? Por que você está falando isso? Eu não sei se vai dar tudo certo, nem você. Então, quando uma pessoa vai te falar, fiz um exame complicado, estou ansioso, estou preocupado, quero saber o resultado. Lhe dá um abraço, escuta, estou contigo. Mas não fala aquela bobagem, vai dar tudo certo, você não sabe. Por que vamos? Deus está no comando. Tá, Deus está no comando, mas então escutar. Por que uma pessoa me fala isso ele quer ser abraçado, quer ser acolhido, né? Essa de casa eu já vi muitas vezes, nossa, eu tô cansado, eu também. Terrível isso, terrível. E isso acontece em muitas coisas. Eu não aguento mais, nem eu. Aí fica duas paredes, né? Aliás, uma parede entre duas pessoas. E essa parede se chama falta de escuta. Tá bom? Então, isso a gente tem que trabalhar bastante, né? A gente tem que trabalhar o nós, e olhar a pessoa. Como que eu aprendo
a ser objetivo. Aprendo escutando, aprendo conhecendo. Às vezes encontro uma pessoa, vê 5 minutos, já fez a ficha inteira. Ah, o cara é assim, o cara não sabe nem por onde passou na vida. Então, também para a gente aprender a não ser dominado pelo nosso eu, e porque o mundo tem que me agradar, e porque o mundo é bom se eu gosto, é porque a missa é boa se é do jeito que eu gosto, é porque o padre é legal se é do jeito que eu gosto. A gente precisa parar com isso. Eu não posso ser a referência de tudo. Eu não posso ser a referência dos outros, do mundo. Eu preciso aprender a ser nós. Respeitar o outro. Outro dia falaremos um pouco mais disso, mas então isso leva muita... A gente poderia ficar falando aqui um tempão, né? Agora, Davi, você conseguiu dar uma olhada naquela música? Vamos tentar? Uma música que tem uma letra interessante, né? Vamos dar então um momento de pausa, voltando um pouco a pensar, rezar, acalmar. Mas isso que eu falei é muito importante. Deixe de ser o juiz do mundo e dos outros. Deixe de dividir pessoas entre úteis, aqueles que eu posso aproveitar, e aqueles que trazem perigo ao meu conforto, né? Ah, porque o cara é mais inteligente que eu. Ah, porque o cara fala mais que eu. Uma pessoa muito falante só gostaria de ter amigos que escutam, né? Aí vem o outro que fala como ele. Fala que, como é que fala o ditado popular? 2 galos no mesmo galinheiro é complicado, não é? Então, isso aí, gente. Vamos ouvir. Qual que é o título da música, Davi? Mudou de ideia? Não, mas dela é aquela que vai cantar, qual que é? Ah, tá bom, tá jóia. Davi lembra da música, mas não o título. Isso acontece. Há muito cantor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. E realmente Jesus, o Evangelho nos chama em as cartas, né? De Paulo, de Tiago, de João, ensina muito sobre isso. A gente não vai ter a oportunidade de refletir, né, quando esses grandes apóstolos nos convidam realmente a viver essa união, a viver o amor em todos os seus detalhes. A gente precisa se libertar. Isso que estamos tentando falando hoje, né, da renúncia do mal, que é uma decisão, uma educação do coração, a formação do coração.
E cuidado com o nosso narcisismo, cuidado com o nosso eu gigante que julga tudo, que quer tudo do seu gosto. Somos muitos e na verdade o gosto que a gente procura é o gosto de Deus, né? Que é o único capaz de nos unir, é o único que nos chama de filhos e filhas, portanto nos deu a capacidade de sermos irmãos, não nos rejeitar. Então precisa cuidado, atenção, carinho. Amar, aprender a amar é uma grande conquista. Como diz o antropólogo, filósofo Erich Fromm, psicanalista também, né? O amor é uma arte, e nenhuma arte se aprende sem exercício. Ninguém aprende a tocar piano se não senta e treina e aprende. O amor é uma arte, né? Então, olha, eu queria abrir, não digo abrir uma parêntese, mas dentro do narcisismo fiquei com a língua queimando para comentar algumas coisas sobre a espiritualidade que a gente vê hoje por aí, né, em geral, dentro da Igreja Católica, fora da nossa igreja, de muitas maneiras, né? Então, eu não sei se a expressão é correta, mas vocês vão me perdoar também aqui. A gente não está dando ciência exata. Mas existe também um narcisismo religioso. Essa aparência que eu queria abrir alguns minutinhos, porque a gente vê muito isso, eu fico muito preocupado com isso. Aliás, é algo que eu luto contra isso na minha maneira de ser, nas minhas homilias e no meu atendimento particular, direção espiritual com as pessoas. Vejo muito e tento falar para que as pessoas, né, tenham uma orientação, né, realmente ativa, produtiva, uma orientação verdadeira em relação inclusive à religião. Olha, Santo Agostinho, primeiros séculos. Temos a frase? Agora, olha, o Wender vai colocar na tela. Santo Agostinho falava assim: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, acredita, mas sim em si mesmo. Olha aqui, pesadinha essa frase. Vou repetir. Esse está na tela já? Então você pode olhar bem com atenção. Se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita aquilo que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Por isso que eu falei de narcisismo religioso, no sentido que o eu é maior que Deus. E mesmo na religião, que deveria ser a parte mais pura da nossa vida, procuramos ainda satisfazer o nosso eu. Então descarto de Deus aquilo que, como dizia antes, é perigoso para a minha vida, para a minha situação de conforto, para o meu cômodo, para a minha preguiça, e vou aproveitando aquilo que me ajuda, aquilo que me conforta, aquilo que é útil para mim. Então, o Deus de mim sou eu. Então hoje isso está escondido em muitas pequenas formas, né? Quem estuda filosofia da religião, ou mesmo fenomenologia da religião, se fala muito hoje, inclusive é um tema que Papa Francisco também já tocou várias vezes, mas tantos outros filósofos, teólogos e antropólogos. Se fala da customização da religião. Customizado é aquilo que cabe para mim. Customizado é aquele carro que a pessoa pinta, coloca as rodas e detalhes do jeito que ele quer. Customiza. Isso é do jeito que eu quero.
Isso está acontecendo com a religião. Então a pessoa pega pedaço e vai montando a sua fé, vai montando a sua crença, com uns pedacinhos que lhe agradam e jogando fora pedaços que não lhe agradam. Customização da fé, certo? Então isso só gera atitudes e maneiras de viver a fé que são, podemos chamá-las infantis. Isto é, levam a viver uma fé criança. Porque a criança é narcisista e que ainda tem que crescer, né? E a criança só enxerga o que ela quer, né? E vai aprendendo. É a fase da vida dela, mas a gente não pode ter atitude de criança de 0 a 3 anos, né? Como o grande cientista Piaget explica, os 3 anos que nós aprendemos a conhecer, né? A gente não pode voltar para lá, né? Mas essa é uma maneira, sim, né, que existe muito e está trazendo infantilidade para a nossa fé. Vou falar alguma coisa que às vezes tem gente que gosta, gente que não gosta. Vocês podem me criticar, vocês podem mandar, né, sempre no amor e no diálogo. Precisamos, né? Mas, por exemplo, uma maneira infantil, a gente às vezes vê com a maneira de escrever: esse carro é meu. A pessoa escreve lá atrás do carro: esse foi Jesus que me deu. Mas por que você fala isso? O que você está falando? O que você quer dizer com isso? Muito pueril isso. Muito infantil, que inclusive às vezes escrito com aquelas letras que tem o poder de refletir, né? Parece que a pessoa está jogando na tua cara: esse foi Jesus que me deu, para você não deu não. Parece, né? Então, será que eu, para ser cristão, para dizer que vivo a palavra de Deus, eu preciso disso? Repito, tem gente que não vai gostar, mas eu estou tentando explicar a postura, né? A postura. Nós, inclusive, do Sagrado Coração, temos um adesivo, né, que é lá, que mostra que somos da paróquia. Não estamos nos vangloriando, nem, inclusive é pequeno, né? Às vezes a gente fala: sou feliz por ser católico. Tá bom, problema teu, parabéns. Entendeu? Tem às vezes maneira de falar que parece mais criança querendo brigar com outra criança. Bom, mas isso é muito pequeno, não é esse o problema, mas manifesta as atitudes complicadas. E uma que hoje nós podemos... Umas coisas que nós podemos dizer hoje, né, que muitos estudiosos estão dizendo: hoje faz sucesso o pastor, o pregador, o padre, que fala de cura e de prosperidade. É um sucesso garantido. Então, se o padre fala de compromisso da fé, fala que nós estamos envolvidos na missão de Cristo, que nós temos que ser instrumento de Deus na sociedade, na família, no trabalho, na comunidade, aí já fica um pouquinho mais difícil. Como se diz, alguns teólogos no Brasil cunharam a expressão: muita gente quer Jesus Cristo, mas não quer o reino de Deus. Quer o meu Jesus. Meu Jesus que me consola, me conforta, que pelo amor de Deus é isso mesmo. Jesus faz isso também, mas não é o meu Jesus. Então, a gente quer às vezes Jesus que resolve para nós, que me cura, né? Como a gente escuta tantas vezes, né? Faz isso, faz aquilo, mas eu não quero trabalhar para Ele. Então hoje a gente vai mais atrás,
desse de Jesus que me ajuda, mas eu não estou muito disposto a ajudar ele. E você vê como as pessoas, eu acho incrível, sinceramente. Tá bem, olhando bem na minha cara, as pessoas, olha para minha cara. Acho incrível que alguém comprou por R$1.000 um feijão para se curar da Covid. Acho incrível. Acho incrível que um ser humano chega nisso. Perante alguém que não a 2 metros, a 2 quilômetros de distância, você vê que é um mentiroso. Mas enfim. E que dizer então do Jesus na cruz? De Jesus que fez aquele trabalho maravilhoso, trabalho não, experiência de doação na cruz. Esse Jesus também é em dificuldade. Olha, um dia eu quero falar do vitimismo. Hoje não dá tempo, mas eu quero falar que outra praguinha do ensino das nossas famílias e comunidades. Mas Jesus na cruz começou realmente, aliás, desde a Horta das Oliveiras, se sentiu vítima. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, por que me abandonas? Meu Deus, meu Deus. E termina como? Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. Esse Jesus não está muito em alta, não. E Jesus se transformou de vítima em sacrifício. Isso é maravilhoso. Jesus se transformou de vítima em sacrifício. É o que a gente deveria aprender a fazer. Sabe que a palavra sacrifício vem de 2 palavras: sacro, sagrado, e ofício. Então, fazer um sacrifício é agir de maneira sagrada. Isto é, agir por amor. O amor é o maior sacrifício que existe. Então, esse cruz está embaixo, porque é difícil fazer isso. A tentação, na hora que algo cai na minha vida, algo me... principalmente a gente vê, por exemplo, nas comunidades, observamos muito, quando uma pessoa de fato recebe uma coisa, vamos falar de uma coisa bem nossa, bem nossa de igreja, Aí o padre deu bronca, perdeu a paciência, falou que devia, que não devia. Pecado do padre, viu? Padre não é pároco e eu sou pároco, já fui pároco, sou padre, não sou autorizado a tratar mal ninguém, viu? Posso corrigir, posso dizer, irmão, isso não está certo, mas com muito amor. Mas então, o padre está errado, certo? Mas a pessoa que passa por isso, nossa, cada um que encontra, conta para isso, conta para aquele, conta para outro, liga para um, manda o WhatsApp, fala papá, para lá e para cá. Porque é o prazer de se sentir vítima. Vítima, essa bobagem de se vitimar. Falei que ia falar outro dia, estou falando hoje, tá bom? Então não se faça de vítima quando algo lhe acontece errado. Faça um ato sagrado. Faça um sacrifício. Faça por amor. Tá certo? Então, gente, a cruz está em baixa porque, claro, perante uma fé que quer só cura e prosperidade, difícil, Isso a gente às vezes tem na liturgia. Para muitos, alguns, a liturgia tem que ser catártica, uma palavra feia que dizer muito agitada. Tem que mexer muito nos sentimentos. Tem que ter dança, tem que ter pulo,
tem que ter grito, tem que ter abraços. Olha, que possa ter um dia ou outro, não tem nada contra. Mas aí eu escuto pessoas cristãs, nossas, católicas, fala assim: nossa, a energia de hoje tira muita energia. Que energia é essa? O que é que nós estamos virando? A nossa liturgia tem Espírito Santo ou não tem? E o que pode ter é Espírito Santo, é graça, é luz, é misericórdia. Que energia, gente? Precisamos passar energia. Que energia que eu passo? A única energia que não é energia é graça de Deus. É Deus que vive entre nós, gente. Não vamos pegando a linguagem de pessoas que não tem nada a ver. Então, eu quando vejo pessoas transformando a nossa experiência de Deus, de Espírito, precisamos transmitir energia. Que energia, gente? Não sei se estou sendo radical, mas acho que não. É graça, é luz, é Espírito Santo. Isso que a gente vive, né? Então, é oração, é luz. Essa é a nossa experiência. Tem outras pessoas, não tenho nada contra, que tem outro tipo de creio, outro tipo de fé, às vezes nem fé, às vezes uma bondade humana, né, que se refaz a outros princípios filosóficos e fala de energia. Mas a minha energia é Deus, gente. Ele que é o Senhor da história, Ele que me mantém vivo. Em cada instante da minha vida tenho a graça de Deus que me doa a vida. Essa é a nossa fé? Ou não é? Então vamos misturando tudo, né? Você sabe que todas as coisas que eu estou falando, essas coisinhas, é tudo consequência dos anos 80, 90 e da New Age, né? Na época fazia uma grande luta, depois o povo foi absorvendo sem nem perceber. Sabe outra bobagem? Essa preciso falar. Se alguém... Outra bobagem que acontece, a pessoa fala assim: não fala que acontece. Então fala: vai cair esse telhado, vai cair esse telhado, vai cair esse telhado, vai cair esse telhado. Não vai cair. Não fala que acontece. Do que estamos falando, gente? Essa é pura New Age, mistura de um monte de coisas. Outra bobagem, bobagem, sim, já falei, está falado. Outra bobagem que a gente fala assim: o pensamento tudo cria. O pensamento tudo cria. Bom, isso não tem nada a ver com a nossa fé, viu? Então, em 2006, foi, por exemplo, a Rhonda Byrne vendeu 19 milhões de cópias do livro O Segredo. O livro O Segredo é um livro de autoajuda, que é uma das coisas mais tristes que a literatura produziu, baseado em alguns princípios do tipo: se eu não me amo, quem me ama? Sou avó. Gente, como se eu não me amo, quem não me ama? Então, esse livro O Segredo, por exemplo, chega a dizer que você consegue seu emprego, seu carro novo. Inclusive tem 2 páginas dedicadas a visualizar um cheque. Você fica visualizando um cheque de 100 mil reais, olhando, pensando positivo, pensando. Gente, eu não penso positivo, eu penso com esperança, eu penso com Deus. Claro que sou uma pessoa positiva, né? Então, quanto de nós embarcaram nisso? A gente tem Deus na força, a força de Deus, e nós ficamos às vezes, né, abraçando essas coisas que não tem nada de cristão. Te garanto que pensamento não cria nada.
Sim, principalmente em relação às coisas que estamos falando. Não cria nada. Pensamento que cria, sabe que eu preciso amar. Senhor, eu preciso amar. Me ajuda, Senhor, a amar. Esse pensamento cria amor. Aí sim. Mas não é um pensamento. É um compromisso que você assume. É uma oração, né? E finalizando então, sobre toda essa mistura que veio na espiritualidade do nosso tempo, que muito cristão vem abraçando como se fosse a coisa mais linda do mundo. Não. Finalizando essa parte, né, diz que era um minutinho, eu acho que passei disso, mas não tem problema. É a tal de teologia da prosperidade. Aí você lê um monte de coisa. Ah, eu conheci Jesus, saí do Serasa. Parabéns. Ah, eu conheci Jesus, hoje estou com um carro importado. Puxa vida, não vejo um que seja como Zaqueu. Eu conheci Jesus e deu metade do que eu tinha para os pobres. Só quer ganhar. Teologia da prosperidade. Isto é, vem a ideia que com a bênção de Deus você fica rico, fica próspero. E me parece, se me engano, alguém me corrija, me parece que Jesus no Evangelho fala bem-aventurados os pobres. Me parece que no Evangelho Jesus fala assim, não tem como servir dois senhores. A Deus é a riqueza, ou serve um ou serve o outro. Que bênção que é essa? Sem contar a parte cômica de tudo isso. Me deixem ser um pouco cômico também. Ah, Jesus me deu um carro importado. Importado de onde? O mundo é tudo de Deus. Para Deus não tem carro importado, meu filho. O mundo é tudo mundo. Ou, a não ser que veio do paraíso, direto. Produzido por São Pedro, você usa a sua turma de anjos. Gente. Teologia da prosperidade, né? Então, esse Deus, esse eu tão grande, que a gente não quer mais servir a Deus. Quer um Deus que nos sirva, que nos cure, que nos compre as coisas, que pague nossas dívidas. Nada proíbe na doença de eu pedir a cura. Temos até um sacramento para isso. Mas eu não posso transformar a minha fé. Em lugar de ser o servo de Deus, querer que Deus seja o meu servo. Nós temos inclusive, não sei se vocês sabem, se tem uma coisa que representa injustiça, corrupção, estelionato, me ajudem aí, e mais algumas coisas, simboliza, né? Porque o dinheiro é importante, salva a vida é o dinheiro. Então, nas notas americanas de dólar, está escrito "In God we trust", nós confiamos em Deus, mas então, por enquanto acumulamos dólares. Está escrito em cada nota. E o Sarney, o presidente Sarney, não me lembro que ano era, ele escolheu que em todas as notas brasileiras, lá de ladinho, está escrito "Deus seja louvado", mas eu vou acumulando reais. Deus seja louvado. No dinheiro. No dinheiro. Então, não sei se em outros países, esses dois conheço muito bem. Não me lembro se na nota italiana tem alguma coisa. Acho que não me lembro. Mas enfim, gente. Então, todas as maneiras que a gente vem fazendo a religião, a nossa imagem e semelhança, a nossa medida. Conheci Jesus. Isso que eu gostaria de ouvir de um cristão. Padre, conheci Jesus. E a partir daquele dia, vou todo dia, dedico visita a um doente. Eu tiro meia hora da minha vida, todo santo dia,
aí sim, aí a gente entende que realmente, né? Mas transformar Deus em dinheiro, Deus em prosperidade, claro que Deus quer o meu bem, né? Então tá aí, todas essas coisas que estavam meio me incomodando, né? Falar de energia, falar que a nossa energia é Deus, é graça, muito mais que qualquer energia. Amor e não amor é decisão. Sentimento ruim pode surgir, mas não deve persistir como sentimento. E quando não persisto nesse mau sentimento, estou evitando pecar? É isso? Sim, o sentimento, eu posso, finalizando o dia de hoje, voltando nesse assunto de libertação do mal, claro, nós temos esse poder. Nós temos esse poder. Um sentimento ruim pode surgir e vai ser travado na minha vida, no meu coração, na minha mente. E quanto mais eu vou fazendo esse trabalho, obrigado, eu vou fazendo esse trabalho, eu vou fazendo essa transformação, você pode ter certeza que também esse tipo de sentimentos vem diminuindo, e um dia, quem sabe, se chegaremos à força de Jesus dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa aquele cara, ele me humilhou tanto, está falando mal de mim, está me caluniando, ele nem sabe o que está falando, perdoa-o, Pai. Né? Quantos minutos acumulamos? 1h20, preciso fechar, senão vocês vão me matar. O amor produz amor. Uma vez uma pessoa aqui na paróquia, vou contar essa experiência para vocês. Ela estava trabalhando numa pastoral da paróquia e estava em apuros para pagar uma conta que não tinha dinheiro na segunda-feira. E acabou tirando o dinheiro do dinheiro que era da comunidade, do dinheiro que era da paróquia. Não era um valor gigantesco, claro, né? Mas ela fez porque estava apavorada que cortassem a luz da casa dela. Aí, depois de alguns dias, tocada por Deus, porque era uma ótima e boa pessoa, me procurou e me contou o que ela fez. Me contou o que ela fez. Aí eu falei para ela: então, tá bom, para de chorar. Agora você já me contou, aquilo que você fez acabou agora. Você já. Então é o seguinte, eu vou repor o dinheiro que você tirou, que você não tem. E você me promete agora que nunca mais isso vai acontecer. E o dia que tiver uma conta te apertando, te angustiando, você me procura. Você me procura. Então, só para vocês perceber, eu tenho certeza, né, que essa pessoa, naquele dia, aprendeu muito sobre o amor de Deus, sobre o que é misericórdia. Se eu tivesse reagido com raiva, se eu tivesse ficado: mas como que você foi fazer isso? Expulsado da paróquia, para quê? Quem que sou eu? Quem que sou eu? Então, pensa nisso. Às vezes não é nada de dinheiro, não é nada disso, é uma ofensa, é alguma coisa. Mata o mal dentro de ti perdoando. Mata o mal dentro de ti tendo um amor ativo, verdadeiro, ajudando a pessoa. Eu acho inacreditável que alguém tenha coragem, às vezes, de se ajoelhar
pedir perdão para alguém e essa pessoa não aceitar o perdão. Que eu acho o ato de se humilhar para pedir perdão é muito difícil. Quando alguém me fez isso comigo, e aconteceu várias vezes, eu só sinto vontade de chorar pela beleza de ver um ser humano que foi capaz de ser sincero, de pedir perdão. E terminando com uma frase que eu gosto muito: a única vez, escuta bem, terminamos assim: a única vez que eu posso olhar alguém de cima para baixo é quando eu me agacho para levantá-lo. É a única vez que eu tenho o direito de olhar alguém de cima para baixo, quando me debruço, me agacho para levantá-lo e trazê-lo para a minha mesma altura e poder abraçar. Esse é o amor cristão. Amém? Então, vamos terminar com a bênção. Extrapolamos do tempo. Espero que foi fácil acompanhar. A gente está distante, né? Eu não sinto você. Sinto que vocês estão aí, mas a gente não vê olhares, né? Não vejo alguém que acaba dormindo na cadeira, né? Então, não tenho uma percepção direita da sua resposta, mas espero que hoje também podemos caminhar. Olha, mais uma vez sobra coisa que não conseguimos falar e o tema pode continuar. Ainda precisamos, né, aprender muitas coisas. Se vocês cansaram de falar sobre amor cristão, pode mandar mensagem, tá? Mas é isso aí. Vamos rumo à libertação. E que o Senhor, que é nosso Pai, envie sobre nós a força do Espírito Santo, que livre nosso coração de todos os males, que nos ajude a nos libertar de todo sentimento de distância, de ódio, de indiferença, de pecado, de raiva. Que Ele nos liberte de toda mágoa, ressentimento. Que Ele nos ensine a usar o amor para amar. Que Ele nos liberte da tentação de nos fazer vítimas. Que Ele nos liberte de todo grande ego que nos impede de amar os outros. E que por isso a força do Espírito Santo desça sobre nós, nos renove profundamente. Que a bênção do nosso Deus desça e permaneça conosco. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.